Olá, boa noite. Comissão da Escola Sem Partido tem nova reunião com tumulto e bate-boca. Idas e vindas, governo Bolsonaro continua sem nome para a educação. E no União Brasil desta quinta-feira você vai ver também. Ato em Fortaleza protesta contra o fim do Ministério do Trabalho. No último dia 7 de novembro, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou a extinção do Ministério do Trabalho. Black Friday, Procon Fortaleza de olho nos preços para o consumidor não ser enganado. É importante ressaltar que o Procon Fortaleza já encontrou indícios de irregularidade. Governo Bolsonaro, 11 ministros já confirmados. E tem ainda o noticiário internacional. Isso e muito mais a partir de agora no União Brasil, que já está no ar. O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira os novos preços para o frete de cargas, com uma redução que varia de 1,2% a 5,32%. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a alteração da tabela com os pisos mínimos de frete ocorreu por conta do disposto na lei que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos para o transporte rodoviário de cargas. A lei determina que a tabela seja reajustada sempre que o preço do óleo diesel tenha oscilação superior a 10%. De acordo com a nova tabela, o preço mínimo do frete para a carga geral caiu R$ 2,16 para R$ 2,11 até 100 quilômetros, considerando um caminhão com 3 eixos. E mudando de assunto, o Ministério da Saúde lançou edital para mais de 8.000 vagas para o programa Mais Médicos em substituição aos médicos cubanos. Até agora, mais de 6.000 inscrições foram feitas na seleção emergencial. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier, direto da nossa redação. Boa noite, Lígia. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Isso mesmo, esse número é bem considerável. Do total de cerca de 9.000 vagas para o programa Mais Médicos, mais de 2.000 profissionais já escolheram onde irão atuar. Segundo a assessoria do Ministério da Saúde, a opção é feita no momento da inscrição e reserva a vaga para o médico, mas a garantia só é feita após a entrega dos documentos. As inscrições para profissionais formados no Brasil ou com diploma revalidado vão até para o próximo domingo, dia 25. No segundo edital para profissionais estrangeiros sem diploma revalidado está previsto para a próxima segunda-feira, dia 26. A expectativa da pasta é de que o número de inscritos seja atualizado novamente ainda hoje, mas um levantamento detalhado sobre os locais de atuação não deve ser feito até domingo. Desde ontem, o dia que iniciou as inscrições, até amanhã de hoje, a página do Mais Médicos continuou instável, ficando fora do ar. O Ministério da Saúde atribui a falha ao alto número de acessos e possivelmente a ataques cibernéticos. Paralelo a isso, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, 5 voos de retorno a Havana devem deixar o Brasil até sábado. Os primeiros devem sair do país ainda hoje. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lígia, pelas informações. E amanhã desta quinta-feira foi de protesto em diversas capitais do país contra a extinção do Ministério do Trabalho e contra a reforma da Previdência. Aqui em Fortaleza, a manifestação aconteceu em frente ao Ministério do Trabalho no Ceará, no centro da capital. Com bandeiras, faixas e cartazes, centrais sindicais e servidores se manifestaram em frente à Superintendência do Trabalho no Ceará. O movimento é contra o fim do Ministério do Trabalho e a reforma da Previdência. A presidente do Sindiforte, Sindicato dos Servidores de Fortaleza, Nacélia Silva, diz que a extinção da pasta afeta os direitos dos trabalhadores. Nós achamos assim que possivelmente esse governo tem uma comunicação difusa, as falas são muito confusas, não entendemos se isso quer dizer estratégia desse governo, porém a gente quer dizer que todos os trabalhadores se unirão para barrar o fim do Ministério do Trabalho e, sobretudo,
Vamos lutar contra a reforma trabalhista que já muito prejudica os trabalhadores neste país. Ela diz ainda que o modelo de reforma da Previdência proposto pelo governo de Bolsonaro é ainda pior do que a proposta apresentada pelo presidente Michel Temer, que não chegou nem a passar pelo Congresso. Logicamente que vai ter uma agenda de resistência na construção de uma frente ampla para defender os direitos dos trabalhadores e exigir que o governo eleito cumpra a Constituição e respeite os movimentos sociais e os direitos da classe trabalhadora. No último dia 7 de novembro, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou a extinção do Ministério do Trabalho. Dias depois, voltou atrás, mas sem esclarecer quais seriam os seus planos para a pasta. Esse contexto, aliado à possibilidade de realizar a reforma da Previdência sem debater com a sociedade, motivou mobilizações como essa em todo o país. A reforma trabalhista completou um ano este mês. Para sindicalistas, o desmonte do Ministério do Trabalho vai afetar as atividades feitas pelo órgão, como, por exemplo, fiscalizar os empresários, garantir os direitos trabalhistas, como abonos, seguro-desemprego e o acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Vem aí o novo presidente dizer que, como foram extintos muitos dos direitos, não é mais necessário o Ministério do Trabalho. E agora também acelerar a proposta de reforma da Previdência que vai atacar a aposentadoria do conjunto da população brasileira. O objetivo desse ato é nós mantermos o Ministério do Trabalho, onde o governo que vai assumir a partir de janeiro do ano que vem disse que vai extinguir o Ministério do Trabalho e transformar numa secretaria agregada a outro setor. O Banco Central informou nesta quinta-feira que realizou ajustes dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista e a prazo. Foi liberado ainda quase 3 bilhões de reais para a economia. Os compulsórios são um percentual desses depósitos que tem que ser mantido na autoridade monetária, ou seja, valores que são esterilizados. São instrumentos para regular a quantidade de dinheiro no mercado e ajudar no controle da inflação. De acordo com a instituição, as alterações representarão uma liberação de 2,7 bilhões em valores que estavam antes retidos ao mercado financeiro. Esse montante é pequeno diante dos recolhimentos compulsórios totais, que somariam 449 bilhões em meados de novembro. O Banco Central informou que as mudanças têm por objetivo simplificar as regras do recolhimento compulsório, permitindo uma redução dos custos para o sistema financeiro. Entre as alterações está a antecipação do fim de deduções dos bancos compulsórios, que acabariam no fim de 2019, a redução da alíquota sobre recursos a prazo de 34% para 33%. E sobre recursos à vista, de 25% para 21%. De acordo com o Banco Central, as alterações nos compulsórios sobre recursos à vista e a prazo fazem com que 8 instituições de menor porte passem a não ter mais obrigatoriedade desses recolhimentos. Também diminuiu, informou a autoridade monetária, a exigência mínima diária de cumprimento da exigibilidade de 80% para 65% sobre os montantes da exigibilidade sobre recursos à vista. E às vésperas da Black Friday, o Procon Fortaleza divulgou o monitoramento de preços de produtos. O objetivo é auxiliar o consumidor a identificar falsos anúncios de redução de preços. Em um dos produtos verificados, para se ter uma ideia, um celular saltou de quase R$ 800 para cerca de R$ 10 mil. Durante 60 dias, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, o Procon Fortaleza, monitorou os preços dos produtos mais procurados durante a Black Friday. Ao todo, 186 itens. O órgão apurou um superfaturamento de um aparelho celular, que passou de R$ 789 para R$ 9.999 às vésperas da Black Friday, ou seja, um aumento de 1.167%. No dia, nós vamos fazer esse comparativo para verificar como vai ficar esse preço, porque a maquiagem de produto, de preço no produto, não é permitido.
A Jéssica pretende comprar uma TV Smart 4K na Black Friday. Durante as últimas semanas, ela não abriu mão de acompanhar os preços, tanto em sites como em lojas físicas. Para saber se realmente o preço vai baixar, se compensa, e se estiver compensando eu vou comprar. A diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, afirma que aquele consumidor que se sentir enganado durante a Black Friday pode denunciar no portal da Prefeitura de Fortaleza ou pela central de atendimento 151 no horário comercial. As denúncias serão apuradas em tempo real para averiguarmos se há, de fato, o desconto anunciado. Atenção redobrada na hora de ir às compras amanhã. E amanhã o Procon vai ter atendimento especial para receber denúncias de consumidores sobre ofertas enganosas na Black Friday. Técnicos do órgão vão analisar as ofertas e comparar com os preços coletados durante o monitoramento. Caso haja indícios de publicidade enganosa, as empresas podem responder a processo administrativo e poderão ser multadas. A seguir, a pauta é política e vamos conhecer quem são os ministros já escalados para o governo Bolsonaro. Estamos de volta. Comissão da Escola Sem Partido tem nova reunião com tumulto e bate-boca. Idas e vindas, governo Bolsonaro continua sem nome para a educação. Assuntos para a pauta é política. A Comissão Especial da Câmara, que discute o projeto conhecido como Escola Sem Partido, realizou novamente, nesta quinta-feira, reunião sob clima tenso e com bate-boca entre deputados e manifestantes. Desde julho, é a 9ª reunião convocada para discutir e votar o parecer do relator, o deputado federal Flavinho, do PSC de São Paulo. A votação, no entanto, vem sendo adiada após sucessivos tumultos nas sessões. O projeto impõe regras aos professores sobre o que pode ser ensinado em sala de aula. O texto proíbe a manifestação de posicionamentos políticos, ideológicos ou partidários. A reunião começou por volta das 10h40 da manhã, já com os ânimos acirrados. Deputados de partidos contrários ao projeto, como PT, PSOL e PCdoB, questionaram a abertura do painel para registro de presença dos deputados antes das 9 horas da manhã, horário em que estava marcada a reunião. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou que busca um nome técnico para o Ministério da Educação. Ele disse ainda que não sabe quando vai definir o nome do futuro ministro. Bolsonaro conversou rapidamente com jornalistas na chegada à Marinha, na esplanada dos ministérios em Brasília, para encontro com os comandantes indicados para as Forças Armadas. Os novos comandantes foram anunciados nesta quarta-feira pelo futuro ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. Questionado sobre sua escolha para o Ministério da Educação, Bolsonaro disse que é necessário ter um bom nome técnico que realmente faça. Ele afirmou também que o Ministério da Educação é importantíssimo. Ele também disse que vai ter um encontro nesta quinta-feira com o Procurador da República, Guilherme Shelby, um dos cotados para o Ministério da Educação. O procurador se diz favorável ao projeto Escola Sem Partido e faz críticas ao PT, à esquerda, nas redes sociais. Quem são os ministros já confirmados? O presidente eleito Jair Bolsonaro prometeu anunciar todos os nomes até o fim de novembro. Vamos saber agora quem são os ministros já definidos. Com 11 nomes anunciados até esta quarta-feira, Jair Bolsonaro, do PSL, já está com mais da metade do futuro ministério definido. O presidente eleito afirmou que pretende anunciar todo o primeiro escalão até o fim de novembro, embora tenha prometido na campanha que reduziria a quantidade de pastas para 15, atualmente 29 têm status de ministério. Nas últimas semanas, Bolsonaro já admitiu que poderá ter até 18 ministros a partir de 1º
1º de janeiro de 2019. Entre os nomes já confirmados estão, na Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul. Deputado federal, eleito para o 5º mandato, Onyx recebeu mais de 180 mil votos neste ano, o segundo mais votado do Rio Grande do Sul. Na economia, assume Paulo Guedes. Coordenador do Plano Econômico, é chamado de Posto Ipiranga pelo presidente eleito, em referência a um comercial de TV que aponta o estabelecimento como resposta para todas as demandas. A pasta da Justiça e Segurança Pública fica com o juiz federal Sérgio Moro. Natural de Maringá, no Paraná, além de magistrado, é escritor e professor universitário. Moro ficou famoso por liderar os julgamentos da Operação Lava Jato e condenar em primeira instância o ex-presidente Lula. A ciência e tecnologia assume o astronauta Marcos Pontes, primeiro sul-americano a ir ao espaço. Tem 55 anos, será um dos militares que integrarão o primeiro escalão de Bolsonaro. No Gabinete de Segurança Institucional fica o general Augusto Heleno, general 4 estrelas. A mais alta graduação do Exército, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, tem 70 anos e está na reserva depois de atuar por 44 anos nas Forças Armadas. No Ministério da Agricultura, assume Tereza Cristina, primeira mulher escolhida para o primeiro escalão. Tereza Cristina, 64 anos, é engenheira agrônoma e produtora de soja em Mato Grosso do Sul. O Ministério da Defesa será comandado pelo general Fernando Azevedo e Silva. Ex-chefe do Estado-Maior do Exército, Azevedo foi indicado pelo comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, em setembro, como assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, de quem recebeu elogios. As relações exteriores será dirigida por Ernesto Araújo. Ernesto Henrique Fraga Araújo ocupava o cargo de diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Sul-Americanos durante a gestão do chanceler Aloysio Nunes Ferreira. Na Controladoria Geral da União fica Wagner Rosário, que deve continuar à frente da CGU no futuro governo. Natural de Juiz de Fora, tem 42 anos e auditor federal de Finanças e Controle desde 2009. O ministro da Saúde será Luiz Henrique Mandetta, médico e ex-secretário de Saúde de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, está no segundo mandato de deputado federal e não disputou as eleições deste ano. A Advocacia Geral da União será dirigida por André Luiz de Almeida Mendonça. Com pós-graduação em Governança Global, Mendonça é advogado da União desde 2000 e foi procurador seccional da União em Londrina, no Paraná. Na Secretaria-Geral da Presidência da República fica Gustavo Bebiano, presidente do PSL durante a campanha eleitoral, tendo deixado o cargo logo após o segundo turno. Bebiano se tornou o braço direito de Jair Bolsonaro. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, realizou a última reunião de secretariado do ano e destacou prioridades para 2019 e falou sobre obras em andamento. Ao todo, cerca de 250 pessoas, entre secretários, representantes e sociedade civil, estiveram no Teatro São José, em Fortaleza, para o último encontro do ano, para avaliar a gestão e traçar os planos e as prioridades para 2019 da Prefeitura de Fortaleza. A gente tem feito, em média, 4 eventos como esse ao ano. É uma oportunidade de a gente refletir sobre o que está fazendo e sobre o que vai fazer. É uma oportunidade para cobrar prazos, atualizar cronograma também, entender dificuldades e complexidades que estão no meio do caminho e resolvê-las. Mas o mais importante também é uma oportunidade de integrar a equipe. Ainda de acordo com o prefeito Roberto Cláudio, algumas obras prioritárias para a gestão serão entregues ainda este ano, como, por exemplo, a obra da Guanambi e do IJF2, além de algumas escolas e creches em tempo integral. Tem algumas ações concretas que a gente vai tratar, a inauguração delas agora nesses 2 meses que faltam do ano. Por exemplo, a gente vai tratar de 2 escolas novas de tempo integral, 4, 6 que vão ser entregues, a própria Guanambi, que será entregue até dezembro, o segundo andar do JF2, as ordens de serviços também do início de obra de 2 Cucas, do Psyu e do Zé Walter, como também de 2 policlínicas novas que deverão se iniciar também, e do polo gastronômico da Vajota.
E no último bloco do União Brasil, o nosso giro pelo mundo no noticiário internacional. E vamos agora ao nosso giro pelo mundo. O comando da Interpol passou para as mãos de Kim Jong-un e logo a Rússia criticou. Vários países do Ocidente tinham apontado o dedo à Rússia e à ingerência de Moscou na Interpol. Apesar da troca de acusações, a Organização Internacional de Polícia Criminal garante a transparência da instituição. Antes das eleições desta quarta-feira, Alexander Propokchuk foi acusado por vários países de ser um marionete do presidente russo Vladimir Putin e usar indevidamente o sistema da Interpol para a captura de dissidentes russos e opositores. Moscou diz ser vítima de uma campanha difamatória. Portugal voltou a entrar na mira de Bruxelas. Assim como acontece na França, Espanha, Bélgica e Eslovênia, o orçamento do Estado português corre o risco de não cumprir as regras orçamentárias europeias. Após a reunião do Colégio de Comissários, o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, convidou os Estados-membros a corrigirem os desvios. A Comissão Europeia reconhece o desempenho de Portugal nos últimos anos e se mostra pouco otimista para o governo de António Costa para 2019. Em jogo está um corte de 800 milhões de euros na despesa pública portuguesa. O parlamento irlandês apoiou a redação do projeto para o Brexit, aprovado quase sem oposição, após um debate em que o governo disse que ele cumpria todos os objetivos definidos. Em entrevista à Euronews, o chefe da diplomacia irlandesa, Simon Coveney, afirmou que o acordo não pode ser renegociado. Ainda há alguma resistência ao acordo entre os defensores do Brexit no Reino Unido, que prega a saída da União Europeia. O parlamento britânico vai finalmente votar o acordo em dezembro. Se for aprovado, Coveney ainda espera que um dia o país regresse à União Europeia. Começou a chover na Califórnia, uma ajuda vinda dos céus para os bombeiros que continuam a combater as chamas dos piores incêndios da história do estado norte-americano. A chuva começou a cair na quarta-feira. Estão confirmadas mais de 80 mortes, mas há quase 900 pessoas desaparecidas. Mais de 14 mil estruturas foram destruídas. A situação está agora melhor, com 80% dos incêndios controlados. Há áreas onde o fogo já foi extinto e os esforços estão sendo feitos para evitar reacendimentos. A chuva deve durar vários dias e as autoridades locais alertam os habitantes para o risco de possíveis inundações repentinas e deslizamentos de terra. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. A passagem do metrô do Recife voltou a ser R$ 1,60 nesta quinta-feira. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, afirmou que foi notificada durante a manhã e vai cumprir a decisão da juíza Maria Edna Fagundes Veloso, da 15ª Vara da Justiça Federal. A tarifa havia subido para R$ 3,00 em maio, num aumento de 87,5%. De acordo com a CBTU, estão sendo tomadas todas as providências para a atualização do sistema de validadores e de venda de bilhetes para o cumprimento da ordem judicial até o final desta quinta-feira. O Conselho de Administração da Nissan decidiu retirar o brasileiro Carlos Gonch da presidência do Conselho da montadora nesta quinta-feira. Ele está preso sob suspeita de sonegação e fraude fiscal. Além do afastamento de Gonch, também foi aprovada a remoção de Greg Kelly de sua posição como diretor representativo. O norte-americano também foi preso no mesmo dia de Gonch, na última segunda-feira. Uma bebê que caiu nos trilhos de um trem em uma estação indiana se salvou depois de cair no espaço entre a linha férrea e a plataforma. O incidente foi difundido amplamente nas redes sociais nesta quinta-feira. O caso, filmado com um celular em Mathura, no estado de Uttar Pradesh, no norte, mostra como o trem passa por cima da menina de 1 ano
diante do desespero dos viajantes. Um fato de deixar qualquer um de boca aberta mesmo. A bebê praticamente nasceu de novo. O tradicional desfile do Dia de Ações de Graça foi realizado em Nova York, nos Estados Unidos. O desfile dá início à temporada de compras de fim de ano com balões gigantes na forma de personagens de desenhos animados. O feriado americano celebra a gratidão pelos bons acontecimentos do ano e é associado às comemorações dos primeiros anos da colonização europeia na América do Norte, quando os europeus recém-chegados tinham a tradição de dar graças a Deus pela abundância da colheita e a ajuda recebida por parte dos índios. E fica por aqui a edição desta quinta-feira. A seguir tem a reapresentação do programa da Hora e logo mais às 21h30 tem a reprise do nosso telejornal. Para você do estado do Rio Grande do Norte, você fica agora com o jornal Aqui Notícias da TV União Natal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.